Bom, tendo então compreendido o que Paulo quer dizer com é, uma vez que Cristo está sendo pregado, isso é para ele motivo de alegria, nós entendemos mais uma vez a importância que a expansão do Evangelho tinha para Paulo. E ele continua essa ideia, então, no verso 19, porque estou certo de que isso mesmo o que aconteceu a Paulo e os seus efeitos, né, servindo como incentivo para que outros pregassem o evangelho, seja pelo motivo correto ou não, mas enfim, tudo isso é o que Paulo diz, redundará para mim em libertação. Para ele, libertação era mais do que simplesmente a liberdade frente aos perigos humanos e físicos que o cercavam. Na verdade, ele diz nos próximos versículos que ele tem, vamos dizer assim, ele tem a certeza de que vai ser liberto, de que essa sua prisão não terminaria com a sua execução, apesar de ele deixar claro na carta que se isso acontecesse, ele estava pronto. Mas nessa carta parece que a impressão que Paulo tem é de que ele vai ser liberto, né? Diferente, por exemplo, na segunda carta a Timóteo, em que a ideia de Paulo ali é que a sua morte está chegando, ele reconhece que a sua vida já foi vivida, ele completou a missão e agora está prestes a ser martirizado. Mas aqui em Filipenses, apesar de ele ter a ideia de que vai ser libertado, o que ele quer dizer com libertação aqui é muito mais do que apenas a libertação física. Ele diz que essa libertação seria causada por dois fatores aqui. Primeiro, a súplica dos filipenses. O que ele quer dizer com súplica? O fato de que ele estava preso e que isso gerava movimentação dos irmãos para orarem por causa de Paulo era uma forma de ele ressaltar o engajamento de outros na obra. Aliás, no caso dos filipenses, não era apenas na oração. Né? No capítulo 1, versículo 5, ele diz: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Capítulo 2, como nós estamos lendo, aliás, capítulo 1 ainda, versículo 27, vivei de modo digno do Evangelho. O fim do versículo diz: estáis firmes em um só espírito, lutando pela fé evangélica. Em nada estáis intimidados pelos adversários. Verso 29, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo então fala da participação deles na missão da obra cristã junto com Paulo, seja em súplica, como diz o verso 19, seja participando ativamente do testemunho, até mesmo dos sofrimentos. No capítulo 4, ele fala, verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. Um dos motivos pelos quais Paulo escreveu a carta é agradecer a essa igreja por uma oferta que foi enviada a ele por um dos irmãos dali de Filipos que viajou até Roma para se encontrar com Paulo. Então, toda essa movimentação causada pela prisão de Paulo, né, incentivo para alguns pregarem, a igreja mobilizada para participar do testemunho de Paulo, seja em oração, seja pessoalmente, seja até contribuindo financeiramente, tudo isso é o que Paulo relata, enxergar como um reflexo do seu aprisionamento. Então, ele já estava liberto daquela prisão. É assim que ele pensa. Porque se alguns julgavam que as prisões de Paulo, a prisão de Paulo iria fazê-lo, de certa forma, ficar limitado, ele não nega que, em certos aspectos, ele ficou limitado. Mas a sua limitação foi um incentivo para a expansão do evangelho de várias outras formas, através de várias outras pessoas, e por causa disso ele já se sentia liberto. Talvez liberto do peso daquela prisão, caso ele estivesse vendo o evangelho também acorrentado. Mas como é exatamente o contrário, o apóstolo está preso, mas o evangelho está cada vez mais livre, agindo na vida dos filipenses e através dos filipenses a outras pessoas, então isso para Paulo já é uma libertação. É isso que ele quer dizer aqui. E também ele diz pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. É a
percepção de Paulo de que aconteça o que acontecer, a ação soberana de Deus, através de Cristo, através do Espírito Santo, conduzindo todas as situações, todas as coisas para a concretização do seu plano, isso faz com que Paulo se sinta liberto e tenha certeza dessa libertação, ainda que houvesse uma possibilidade, por mais que ele não cresça, será mais provável, de que ele fosse continuasse preso ou viesse até a ser executado, mas muito mais do que a libertação física, ele se sente liberto por ver o evangelho agindo plenamente. Aliás, eu esqueci de mencionar, mas nós fizemos algumas comparações entre o que Paulo diz nessa carta, também o que Paulo diz na carta aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, comparando com a história relatada em Atos. Irmãos, é um parênteses que eu quero incentivar vocês. Façam esse estudo, comparando informações da história do que aconteceu ali com a igreja, relacionando cartas com o que está relatado em Atos. É um estudo muito interessante, muito precioso, que nos ajuda a compreender como é que estavam os pensamentos de Paulo no momento em que ele estava escrevendo essas palavras e nos ajuda então a entender o seu ensino. Esse é um estudo muito interessante. Há cartas que a gente não vai conseguir ligar tão diretamente, foram escritas bem depois do livro de Atos ter se encerrado, mas a maioria das cartas foi escrita durante o período do livro de Atos ou logo ao seu final, né? Como é esse exemplo que nós estamos vendo aqui, carta aos Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão foram escritas no aprisionamento de Paulo, que está relatado ali em Atos 28. Então, conciliar as cartas com o relato histórico de Atos é uma coisa que vai iluminar bastante a nossa compreensão dessas cartas e do seu propósito. Mas, voltando ao que nós estávamos dizendo, então, Paulo enxergava a sua libertação como iminente, como algo que iria acontecer, tanto no seu sentido físico, mas principalmente no seu sentido espiritual, de que o evangelho não estava aprisionado. Por que eu digo que não era apenas o sentido físico? Olha o que Paulo continua dizendo no verso 20. Porque ele tinha uma ardente expectativa de que ele em nada seria envergonhado. Mas, com toda a ousadia na Bíblia sempre tem a ver com coragem, significa coragem, né? Não tem o sentido de ousadia que nós usamos modernamente, né? No nosso dia a dia, talvez como, por exemplo, uma criança que não respeita uma autoridade, alguma coisa assim, foi muito ousado naquilo que falou, né? Não é esse o sentido bíblico, quando a maioria das vezes que essa palavra é usada tem a ver com coragem. E por que Paulo, então, tinha coragem de prosseguir no seu testemunho? Porque ele tinha essa expectativa ardente, essa certeza de que em nada ele seria envergonhado. E o objetivo é exatamente o que nós estávamos falando nos versos anteriores. Paulo não estava preocupado necessariamente com a sua libertação física, porque se isso fosse o padrão para que ele se sentisse ou não envergonhado, talvez ele ficasse preso. E se isso fosse o motivo para vergonha, então ele não diria o que diz no versículo 20. Mas é exatamente o contrário. Independente da sua prisão física, o fato de ele ver o evangelho progredindo livremente permitia que ele se sentisse assim. E ele diz no verso 20, Cristo seria engrandecido no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Esse é o motivo dessa certeza confiante que Paulo tinha, corajosa que ele tinha, de que em nada ele seria envergonhado. Porque ele vivia a sua vida para o progresso do evangelho. E ele sabia que até na sua morte Cristo seria engrandecido. Então, vejam como é um raciocínio que nós vamos entender até os próximos versículos. Mas para isso, e dessa forma, é que Paulo vivia. Ele diz também nesse versículo que, como sempre, também agora Cristo seria engrandecido. Então não era algo
esporádico na vida de Paulo, não era alguma coisa que acontecia de vez em quando, era o seu padrão. Viver de uma forma que engrandecesse a Cristo e estar preparado para, da mesma forma, morrer engrandecendo a Cristo. É isso o que ele chama de libertação. Não é uma dependência de que as coisas aconteçam do jeito que a gente pensa que elas deveriam acontecer, mas é a certeza de que, quer pela vida, quer pela morte, ele estava vivendo de uma forma que engrandeceria a Cristo. Né? Quer pela vida ou quer pela morte, ele engrandeceria a Cristo. E ele resume essa ideia no verso 21, que é um dos versículos que se tornou mais conhecidos da Bíblia. Paulo diz, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a frase que resume o alvo da vida e, por consequência, da morte de Paulo. Ele enxergava dessa forma. A sua vida tinha um objetivo: ampliar o alcance do Evangelho, trabalhar pelo progresso do Evangelho. Desde o versículo 12 ele fala disso, de que as dificuldades não estavam atrapalhando o progresso do Evangelho, então por isso ele se alegrava. Porque era assim que ele encarava a sua vida. Sua vida só tinha algum valor se ela fosse frutificando para Cristo. Se ela estivesse frutificando para Cristo, diz o versículo 22, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Era assim que Paulo entendia o sentido da sua vida, o objetivo da sua vida, em frutificar para Cristo. Então, ele encontrava o sentido da sua vida. Agora, se chegasse o momento em que o plano de Deus para Paulo se encerrasse e a sua morte, então, chegasse, o que ele pensava? Diz o verso 23, que estar com Cristo era incomparavelmente melhor. Viver era para Cristo. E a morte, para Paulo, era uma opção incomparavelmente melhor por causa da esperança eterna, baseada na qual ele vivia. Estar com Cristo. Isso era incomparavelmente melhor. Irmãos, eu quero que vocês enxerguem aqui como Paulo tinha diante de si duas opções: viver ou morrer. Mas você vai dizer assim, mas Rafael, todo mundo tem essas duas opções. Não era uma exclusividade de Paulo, é verdade. Mas o que Paulo faz de especial aqui, que é exemplo para nós, é que as duas opções para ele eram consideradas boas. Para ele, só havia a opção de viver por Cristo ou morrer para Cristo. E viver para Cristo era uma oportunidade de frutificar. Mas morrer por Cristo, estando em Cristo, para estar com Ele, era o que ele chama de incomparavelmente melhor. Não é que Paulo desejava a morte, mas ele sabia que todo o aguilhão da morte, toda a maldição que segue o ser humano, desde Gênesis 3, desde a entrada do pecado no mundo, foi anulada para aqueles que estão em Cristo. De forma que para ele não existia uma boa opção, que era a vida, e a morte era uma opção ruim. Para ele as duas eram boas. E ele diz no versículo 23, ele fica constrangido de um lado ou de outro. Não sabe o que ele escolhe. Claro que isso é uma figura, ele não está dizendo que tinha o desejo de morrer. Né? Nós já vimos em um outro estudo que Paulo não está desejando a morte, mas ele simplesmente está dizendo que para ele a morte é uma opção bem-vinda. Morrer em Cristo, no momento em que Cristo considerar, no momento em que Deus disser que chegou a hora, essa opção era bem-vinda para Paulo. Que esperança a de Paulo, que atitude de vida, que perspectiva é essa? A perspectiva eterna. E é isso que dava para ele, que garantia para ele o segredo de alegria, o segredo da felicidade que está expresso nessa carta. A perspectiva de que a vida tem um propósito eterno e a morte é incomparavelmente melhor porque é estar eternamente com Cristo. Bem, eu queria encerrar então fazendo algumas aplicações para nós. Em primeiro lugar, esse trecho, como muitos outros que nós temos visto na palavra de Deus, especialmente durante esse período, nos mostra, mais uma vez, que as dificuldades elas contribuem para o propósito de Deus, e esse propósito não pode ser frustrado.
Paulo resume o propósito de Deus, no qual ele tinha se engajado, que era em vida, viver envolvido com o reino. E quando a morte chegasse, estar com Cristo. Então isso mostra para nós como é que podemos ser felizes. Precisamos nos envolver com o reino de Deus. Irmãos, isso é importante não apenas porque é o nosso dever. A gente precisa entender isso porque Paulo diz aqui, isso era o seu dever. Mas muito mais do que o seu dever, isso era a base da sua alegria. Porque enquanto ele estava envolvido com o reino de Deus, ele podia ter certeza de que a sua alegria não seria frustrada. Se ele estivesse gastando a sua vida em outras coisas, terrenas e passageiras, todos os seus sonhos baseados nisso, toda a sua expectativa de alegria baseadas nisso, no momento em que ele estivesse preso, a sua alegria acabaria. Da mesma forma como nós, estando nesse mundo, sujeitos a qualquer um desses problemas, seja perseguição, seja dificuldades, sejam privações, sejam doenças, sejam situações como as que nós estamos vivendo durante esses dias, elas impedem nossos planos de se concretizarem. Né? Eu e minha esposa planejamos durante meses uma viagem para comemorar nosso aniversário de casamento que precisou ser cancelada por conta dessa situação. Claro que nós não gostamos disso, mas quando a nossa vida está construída em cima de planos passageiros, essa é uma receita infalível para a tristeza, para a frustração, porque nós não podemos garantir que esses planos vão acontecer. Agora, quando nós construímos a nossa vida baseadas no reino de Deus, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a minha família, ela gira em torno do reino de Deus. Eu quero planejar a minha família, quero construir a minha família, seja tendo filhos e pensando na educação deles, seja decidindo onde nós vamos morar, enfim, todas as questões que envolvem isso, quando os nossos objetivos e os nossos planos são traçados baseados em como é que nós podemos servir a Deus, através da família, por exemplo, é assim que nós garantimos que não vamos ficar frustrados. Porque nossos próprios desejos não vão passar por cima do reino de Deus. Da mesma forma, se o meu objetivo de vida é a minha carreira e é ampliar meu comércio ou fazer cursos de especialização e crescer e ganhar promoção, enfim. Quando isso é a base da minha felicidade, situações como as que nós estamos vivendo mostram para nós como essa base é fraca, como essa base pode ser frustrada. Agora, quando eu penso em como ter a minha família para me envolver com a família no reino, quando eu penso em como eu vou usar o meu trabalho para servir ao Senhor, porque o meu principal objetivo não é o trabalho, não é a família, mas é servir ao Senhor, então eu estou colocando a minha alegria, estou construindo a minha felicidade sobre uma base que é sólida, sobre uma base que não pode ser frustrada. É isso que Paulo nos ensina nesse trecho. A sua vida era Cristo. Não quer dizer que Paulo não tinha amigos, não tinha parentes, não tinha planos, não quer dizer isso. Mas quer dizer que os seus planos todos giravam em torno de servir a Cristo. E tudo que ele fazia era baseado nesse objetivo. Por isso, até mesmo as suas cadeias podiam ser consideradas boas, porque contribuíam para o progresso do Evangelho. E era esse o segredo para que no meio de coisas ruins, Paulo encontrasse motivos de alegria. Isso durante a sua vida, mas quando a morte chegasse, ele diz, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Essa palavra, meus irmãos, é extremamente importante. Ele diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Isso significa que é melhor do que qualquer outra coisa. Por mais que nós pensemos humanamente
Nossa, mas e se eu morresse hoje? Como é que ficaria minha família? Como é que ficaria meus planos? Como é que fica... Irmãos, precisamos entender o seguinte: mesmo que isso aconteça, mesmo que a gente não queira que isso aconteça, uma hora isso vai acontecer. Pode ser de coronavírus, pode ser de um acidente, pode ser de simplesmente velhice com 90 e tantos anos. Mas a questão é que, quando isso acontecer, o restante da nossa vida, do restante das pessoas que estão ao nosso redor, a vida para elas vai continuar. E para nós vai ser incomparavelmente melhor estar com Cristo. Por mais que a gente não compreenda como é que as coisas aconteceriam na nossa ausência, é uma ilusão de importância que nós temos, né? Na verdade, um pouco um medo da morte que é natural. Nós não fomos criados para morrer, né? Deus não nos criou para morrer. A morte ela é consequência do pecado, não é consequência daquilo que Deus fez e que Ele disse que era tudo muito bom. Mas, apesar de não termos sido feitos para morrer, o aguilhão da morte foi removido. Agora, quando nós não entendemos que morrer é incomparavelmente melhor, isso significa que nós estamos preocupados com as coisas que vamos deixar. Estamos preocupados com planos que não vão se concretizar. Estamos preocupados com pessoas que vão continuar aqui e que todas elas têm o seu valor, têm a sua importância, mas estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Nós precisamos, irmãos, colocar a nossa esperança nas coisas eternas. E eu acredito que não há um momento mais propício para nós aprendermos isso do que vivendo uma situação como a que nós estamos vivendo, em que, devido a tantas informações que talvez sejam exageradas ou não, mas aquela segurança que nós tínhamos de sair de casa, ir para o trabalho e voltar com a certeza de que iríamos voltar vivos, na verdade isso era uma ilusão, mas era uma certeza que nós tínhamos. A situação que nós estamos vivendo removeu essa certeza, e é por isso que tantos de nós estão enfrentando uma ansiedade, uma tensão, uma preocupação que não sentiam antes, que não imaginavam ser possível, porque nós não vivemos com essa realidade firme no coração. Morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Isso é totalmente não natural para nós, mas é a esperança que temos em Cristo. Então, a esperança na eternidade, nas coisas eternas, é o segredo da felicidade de Paulo. Isso fazia com que ele vivesse a sua vida gastando-a naquilo que valia a pena. E que quando a morte chegasse, ele estaria preparado para abraçá-la. Sem se lamentar, sem pensar no que estava ficando para trás, mas tendo olhos apenas para aquilo que estava depois da morte, que era estar com Cristo, que ele chama de incomparavelmente melhor. Mas, enquanto Deus nos der tempo, que nós possamos viver dedicados com os objetivos de Deus, para que Ele então seja glorificado na nossa vida. Eu quero encerrar comparando uma frase daquele filme que eu citei no começo, né? A Procura da Felicidade. Uma frase que o pai diz para o filho. Ele diz assim: se você tem um sonho, tem que protegê-lo. Se você quer alguma coisa, vá e lute por ela. Se você tem um sonho, corra atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Mas lute pelo seu sonho. E ponto final. É assim que as pessoas no mundo de hoje encaram o segredo da felicidade. Correr atrás dos seus sonhos até conseguir concretizá-los. Enquanto que a Bíblia nos diz que o segredo da felicidade, o segredo da alegria de Paulo, por exemplo, era diferente. Não era lutar pelos seus sonhos, mas era ter os sonhos certos. Em vida,
O sonho de Paulo era contribuir com o progresso do Evangelho. E esse era um sonho que não poderia ser frustrado, porque esse era o sonho de Deus. O progresso do Evangelho. O avanço da mensagem da salvação em Jesus. Se esse for o seu sonho, e se você colocar a sua vida para dedicar, para buscar a concretização desse sonho, que é trabalhar no progresso do Evangelho, deixe-me dizer que nada vai poder frustrar o seu sonho. Porque esse é o sonho de Deus para cada um de nós. Não é prosperidade, não é riqueza, não é fartura, não é nada dessas coisas que são boas, que são bênçãos de Deus, mas que não são o nosso objetivo principal nessa vida. Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós gostamos de ler esse versículo como se ele estivesse dizendo: agrada ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, como se fosse uma troca. Enquanto que o versículo não está dizendo isso. Está dizendo que nós temos que aprender a nos agradar do Senhor e dos planos do Senhor e daquilo que Ele quer para nós. Quando o sonho de Deus, que é a propagação do Evangelho, for o nosso objetivo de vida, for a forma como nós construirmos a nossa vida, a nossa família, o nosso emprego, até mesmo o nosso lazer, pensando em como é que isso pode contribuir para o reino, isso vai fazer com que, então, Deus satisfaça os desejos do nosso coração. Não porque nós conseguimos fazer essa troca com Ele, mas porque os desejos do nosso coração são os desejos do coração de Deus. Esse era o segredo da felicidade de Paulo, era o segredo da alegria dele em meio às dificuldades que ele estava vivendo. E o meu desejo, então, é que Deus use esta palavra para fazer com que a gente crie as esperanças corretas, as expectativas corretas e nos dediquemos ao objetivo correto e assim possamos ter nele sempre alegria e um coração feliz. Deus abençoe a sua palavra e nos ajude no cumprimento disso. Amém. Exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome.